página 77. Capítulo 4. Do princípio vital. Seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que não têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem e reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios que se formam pela agregação da matéria, tais como minerais, água, ar, etc. Questão 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos, e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Uma e outra coisa, a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? É sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento com o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois tudo isso deriva de um só princípio. 64A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Isso é consequência do que dissemos. 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificando segundo as espécies, é ele que lhes dá movimento e atividade e se distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida, e esse movimento ela o recebe, não dá. 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou ela se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. 67A. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que o desenvolve o calor. A vida e a morte. 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. A. Poder-se-á comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, a máquina que está mal montada cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. 69. Por que uma lesão do coração mais depressa causa morte do que as de outros órgãos? O coração é a máquina de vida, não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. 70. Que efeito da matéria e do princípio vital
dos seres orgânicos quando eles morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam os novos seres, os quais, ao urem na fonte universal, o princípio da vida e da atividade, absorvem e assimilam para novamente restituírem essa fonte quando deixam de existir. Os órgãos impregnam, por assim dizer, desse fluido vital e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si nos casos de certas lesões e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morte. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja, por uma causa qualquer, essa harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa com o movimento da máquina, cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso ou que sofreu choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. No aparelho elétrico, temos a imagem mais exata da vida e da morte. Este aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se, então, dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros possuem a quantidade apenas suficiente. Daí para alguns a vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade do fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela observação e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida e prestes a extinguir-se. Inteligência e instinto. 71. A inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. A inteligência é uma faculdade especial peculiar a algumas classes de seres orgânicos que lhes dá como um pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um. Assim como os meios estabelecem relações com o mundo exterior, o de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se, assim, primeiro os seres inanimados, constituídos por matéria sem vitalidade, só de matéria sem vitalidade nem inteligência, que são os corpos brutos, os seres animados, que não pensam, formados de matéria e dotados da vitalidade, porém destituídos da inteligência. E terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo mais um princípio inteligente que lhe outorga a faculdade de pensar. Qual a fonte da inteligência? 72. Já o dissemos, a inteligência universal. 72a. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isso não passa de simples comparação, todavia é inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e essa, por enquanto, é desse número. 73. O instinto independe da inteligência? Precisamente, não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência, é uma inteligência sem raciocínio, por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades.
Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência? Isso é, precisar de onde acaba e começa a outra? Questão 74. Não, porque muitas vezes confundem, mas se podem muito bem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem os intelectuais? Não. O instinto exige sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Porque nem sempre é guia infalível a razão? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não se raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são sempre espontâneas, ao passo que da sua inteligência resulta uma combinação de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isso é, à vontade e à liberdade. Só um minuto. Agora nós vamos para a segunda parte. Segunda parte, capítulo 1, dos espíritos. Continuação das questões. Origem da natureza e dos espíritos. 76. Qual a definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nota, a palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade de seres extracorpóreos, não mais o elemento inteligente do universo. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simplesmente emanações ou porções dessa e por isso denominados filhos de Deus? Meu Deus, são obra de Deus exatamente como uma máquina, e é do homem que a fabrica. Essa máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, bela, útil, o homem lhe chama... Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. 78. Os espíritos tiveram a princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus quando ao invés são criação e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade e isso é incontestável. Quando, porém, ao modo porque nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum sabe. Aí é que está o mistério. 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados pelo elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo, porque essa formação se operou, é de que são desconhecidos. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. 81. Os espíritos se formam espontaneamente e procedem um dos outros? Deus os cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade, mas repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir alguma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque pela sua essência diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um pouco
Um povo de cegos careceria de terrenos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego, de nascença, se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles se emanam, mas que perguntamos é se as individualidades têm um termo e se, dado o tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede nos corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Há muitas coisas que não compreendeis, porque rendes limitada inteligência. Isso, porém, não é a razão para que repilais. O filho não compreende tudo que para seu pai é compreensível, nem os ignorantes tudo que o sábio lhe aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem um fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Mundo normal primitivo. 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que o vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências corpóreas. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal nas ordens das coisas? O mundo espírita pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes, contudo é interessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. 87. Ocupam os espíritos uma religião determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, tendes muitos deles contínuo o vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Forma de ubiquidade dos espíritos. 88. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma cor que para vós vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Representam-se de ordinário, os gênios com uma chama ou estrela na fonte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça porque ali está a sede da inteligência. 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma aí também está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. 90. O espírito se transporta de um lugar para outro tendo a consciência da distância que percorre pelos espaços que atravessa ou é subitamente transportado para o lugar onde quer ir? O espírito se transporta de um lugar para outro tendo a consciência dá-se uma outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, interar-se das distâncias que percorre, mas também se essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza, mais ou menos depurada. 91. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Nenhum. Eles passam através do sol de tudo. O ar, a terra, águas e até mesmo o fogo lhes são totalmente acessíveis. 92. Têm os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Não. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é, que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Todos os espíritos irradiam com igual força? Longe disso, essa força depende do degrau de pureza de cada um.
Cada espírito é uma unidade indivisível. Cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a tua claridade e pode ser percebido com todos os pontos do horizonte, ou ainda que se dá com o homem, que sem mudar de lugar e sem fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos diferentes pontos. Perispírito. 93. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Sim. 'Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, mas assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se nas atmosferas e transportar-se onde queira. 94. De onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Assim quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? 95. Tem forma que o espírito queira. É assim que esse vos aparece de algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que se pode tomar forma visível, mesmo palpável. Diferentes ordens de espíritos. 96. São iguais? Não. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São limitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Na primeira, colocar-se-ão todos que atingiram a perfeição máxima. Os puros espíritos formam a segunda, que os chegam ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, é isso que os caracteriza. 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos nós, porém, ainda temos que sofrer provas. 99. Os da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem nem o mal e nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem do mal e ficam satisfeitos quando lhes se depara na ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estourados, ou estouvados, mais perturbadores que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Escala espírita. Questão 100. Observações preliminares. A classificação dos espíritos baseia-se no grau de adiamento deles, na qualidade de que já adquiriram imperfeições de que ainda terão que despojar-se. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta, apenas no seu conjunto da categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transcrição é insensível e nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes.
classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dar-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Seja, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim é natural que, inquirido sobre esse ponto, hajam os espíritos divergidos quanto ao número das categorias, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a essa contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo, deixando-nos a forma e escolha dos termos, as classificações, umas palavras dos sistemas. Numa palavra, os sistemas. Façamos ainda uma consideração de que não se deve jamais perder de vista a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer por serem espíritos, que todos devam saber isso. De mesmo modo que entre os homens há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que tomem contra a tendência a crer por serem espíritos, que todos devam saber de tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como nesse mundo, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese e a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós. Há um homem rude com relação aos civilizados. Mesmo que sejam capazes de tal apreciação, podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conforme os pontos de vista em que se achem. Sobretudo, se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Linneu, Jusset, Tournefort tiveram cada um seu método, sem que a botânica houvesse consequência experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas, nem os seus caracteres. Apenas observam as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos e nem os seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos e depois classificamos pelas semelhanças, baseando nos dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica a parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos, e a primeira finalmente compreende os espíritos puros, que atingiram o grau supremo da perfeição. Essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e, com os caracteres bem positivados, só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, aos principais matizes do mundo. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou inferioridade dos que possam estar em relações conosco e, por consequinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-se acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que esses não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, se sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado no sentido do que no outro, pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Terceiras ordens. Espíritos imperfeitos. 101. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade e reflexão e malícia do que a verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem já denotam sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam enquanto a ocasião se lhes dê de praticá-lo.
A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado o desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas, mais ou menos objeto de seus sentimentos. Restritos seus conhecimentos, têm das coisas do mundo espírita e o pouco que sabem se confunde com as ideias dos preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, nem mesmo as imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem que se usam, lhes revela o caráter. Todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos vos é sugerido de um espírito vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons, a esse espetáculo lhe constitui incessantemente o tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois verdadeiramente, pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Podem compor dessas cinco classes principais. 102. 10ª classe. Espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem objeto das suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeito com conseguirem retardar-lhes o adiamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, o espírito se dão a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, neles como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir falando com sensatez. Não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros designaram-os pelos nomes de demônios, maus gênios. Os espíritos do mal. Quando os encarnados, os seres vivos que eles constituem, se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões e vis degradantes, a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida, fazem o mal por prazer, mas às vezes sem motivo, e por ódio ao bem, quase sempre escolhem as suas vítimas entre as pessoas honestas, são flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não fora o opróbrio a ignomínia. 9ª classe. Os espíritos levianos, questão 103, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar e de induzir maldosamente ao erro, por meio de mistificações e espertezas. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de doentes, trasgos, gnomos e diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores e às vezes o empregam como fazem os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde, espirituosa e faceta, mas que sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. 8ª classe. Espíritos pseudo-sábios. 8ª classe. Espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, crer saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes, mas, em geral, isso não passa do reflexo do preconceito das ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação
formação dos que ainda não puderam despir-se. Sétima classe, 105, espíritos neutros, nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um quanto para outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao mal, quer no que toca à inteligência. Apegam-se a coisas deste mundo, cujas grosseiras alegrias sentem saudades. 106, sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distintas pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas e movimentos do deslocamento anormal, corpos sólidos e agitação do ar. Afiguram-se mais do que outros, presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes e dos elementos do globo, que atuam sobre o ar, água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece que esses fenômenos não deviam ser de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem se produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário, como as atribuições dos subalternos, os mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas de inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão desses últimos como seus auxiliares. Caracteres gerais. 107. Segunda ordem, os bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros sabedoria e bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal. Assim, na forma da linguagem, com os hábitos entre os quais descobrem mesmo de algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem em Deus o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une-lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, e nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Como os espíritos suscitam os bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes se mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem lhes é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A essa ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos homens de bons gênios e gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles han sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Podem ser divididos em 4 grupos principais. Quinta classe dos espíritos benévolos, questão 108. A bondade é neles de qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. 109. Quarta classe, dos espíritos sábios. Distingue-se especialmente pela amplitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as da natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade, jamais dominados por quaisquer paixões das próprias dos espíritos imperfeitos. 110. Terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracteriza. Sem possuírem limitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta o juízo reto sobre os homens e as coisas. 111. Segunda classe, espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e de muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que outros para nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se completamente com os que procuram de boa fé a verdade cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas
para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles que só a curiosidade impede, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos fornecem tipo da perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Primeira ordem, que são os espíritos puros, questão 112. Caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. 113. Primeira classe. Classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus de escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição que é suscetível à criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é de uma ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção de harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra do seu aperfeiçoamento e lhes resignam às suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-lo ao bem ou à expiração das faltas que o conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pertencesse tê-los constantemente às suas ordens. 114. Progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou eles mesmos que se melhoram? São próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e a fim de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é o que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando, e pela falta desse modo, incorrem e permanecem afastados da perfeição da prometida felicidade. 115a. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em suas origens seriam como as crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo um pouco a pouco conhecimento de que a cercam com o que percorrem as diferentes faces da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos, mudam de ordens, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não lhe pode banir os seus filhos para sempre. Pretendais Deus tão grande, tão bom e tão justo fosse pior do que vós mesmos? 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alçam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se institui mais depressa do que uma outra recalcitrante? 118. Podem os espíritos degenerar? Não, à medida que avançam, compreendem o que distanciava da perfeição, concluindo uma prova. O espírito fica com a ciência, daí lhe veio e não esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Se Deus houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta?
Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões desempenham nos diferentes graus de escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo, pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se que o soberano de um país não se faz cada um de seus soldados um general, porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores, porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual há essa diferença, enquanto a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. 120. Todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? Pela fileira do mal, não. Pela fileira da ignorância. 121. Por que alguns espíritos surgiram a caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou os maus? Criou-os assim simplesmente ignorantes, isso é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio que qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. De onde vêm as influências que sobre eles exercem? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e rejubilam com fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. B. Tal influência só exerce sobre o espírito na sua origem, acompanhando na sua atividade do espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. 106. 123. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas dos seus atos? Supondes poder penetrar-lhe sobre os desígnios? Podeis todavia dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher o que ele deixa a cada um, porquanto assim, cada um tem o mérito das suas obras. 124. Porque há espíritos desde o princípio que seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto? Deve haver, sem dúvida, algumas gradações desses dois extremos, não? Sim, certamente, e os que se acham os graus de intermédios constituem a maioria.